Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Espero encontrá-los muitíssimo bem. Meu nome é Renato Grilo. Estamos fazendo aqui uma revisão, segundo o que o próprio Superior Tribunal de Justiça nos fornece como de importantes julgamentos importantes do primeiro semestre de 2025. Temos a nossa revisão de direito privado, de acordo com o arquivo de informativo extraordinário disponibilizado pelo STJ. E agora nós vamos iniciar neste vídeo a revisão dos principais julgamentos de direito público. Vou repetir para vocês: o Superior Tribunal de Justiça ele é formado por 3 sessões e uma corte especial, né? São os órgãos maiores do STJ. A corte especial julga questões de interesse de todas as sessões, e cada uma das sessões julga: primeira sessão, direito público; segunda sessão, direito privado; e terceira sessão, direito penal. Cada uma das sessões é composta por 2 turmas, que, obviamente, cada uma dessas turmas, primeira e segunda turma de direito público, terceira e quarta turma de direito privado, vinculadas à segunda sessão, e quinta e sexta turma de direito penal, vinculadas à terceira sessão. O informativo extraordinário de hoje, eu vou colocar aqui na tela, ele é de direito público. Então vai ter julgamentos da Corte Especial, da primeira sessão, da primeira turma e da segunda turma. O informativo de direito privado, que é esse aqui, né? Ele vai ter julgamentos, esse é de direito privado, ele vai ter julgamentos da Corte Especial, que ela julga processo de interesse de todas os órgãos fracionários, segunda turma, segunda sessão, terceira turma, quarta turma. E o informativo não está aqui comigo, mas o informativo de direito penal, Corte Especial, terceira sessão, quinta turma e sexta turma. Hoje aqui, vamos a esse aqui. Prestem atenção aqui nos principais julgamentos do semestre. Vamos lá. Primeiro, a suspensão de liminar depende da existência de ação cognitiva proposta contra o poder público. Pessoal, uma ação cognitiva proposta contra o poder público. Então, o pressuposto para que o poder público, e inclusive nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concessionárias de serviço público, concessionárias de energia, podem lançar mão da suspensão de liminar, precisa que o poder público seja demandado em juízo, ou seja, ocupe a posição de réu, fique na pendência, sendo acionado em juízo, de ter contra si uma decisão desfavorável que autorize, recomende a lançar mão da suspensão de liminar. O que foi que aconteceu nesse caso aqui? Nesse caso aqui, era uma concessionária de serviço público de energia, e ela entrou com uma ação, tá aqui no informativo, ela ingressou com ação no primeiro grau, ela ingressou com uma ação de constituição de servidão. Ela queria passar um posteamento, queria passar esses fios de alta tensão, instituir uma servidão administrativa sobre determinados imóveis. Ela queria passar esses posteamentos nesses imóveis. Ela ingressou com uma ação de constituição desse tipo de servidão. Ela ingressou, a concessionária, ela ingressou em juízo com essa ação para obter essa servidão administrativa para poder prestar o serviço público. Então, veja, ela ingressou em juízo, né? E o que o STJ está dizendo aqui, é inconcebível que esse instituto venha a socorrer o poder público quando ele ingressa em juízo. Quando o poder público, por exemplo, imagine o poder público que entra com uma execução fiscal, ou enfim, quando o poder público está no polo ativo, né? Porque quando o poder público está no polo ativo, é ele que inaugura o exercício institucional, é ele que se socorre da jurisdição, e ele que deve ter elementos de contingência para administrar o risco daí decorrente. O que foi que aconteceu aqui? Ele conseguiu, no juízo de primeiro grau, então a concessionária ingressa com a ação judicial, ela consegue uma liminar para poder instalar os postes, para ter essa servidão administrativa e prestar o serviço público, passando esse posteamento
pelos terrenos das pessoas que ela demandou em juízo, mas essas pessoas que tinham sido demandadas em juízo, que estavam com a liminar contra si, ingressaram com um agravo de instrumento, que é a técnica recursal, que acessa o tribunal para reformar a decisão interlocutória, e conseguiram revogar a decisão do juiz junto ao tribunal, que tinha dado a liminar à concessionária. Então, a concessionária entrou em juízo, conseguiu uma liminar, o particular entrou com agravo de instrumento e conseguiu derrubar a liminar no tribunal. E aí, diante da derrubada da liminar, a concessionária acionou o Superior Tribunal de Justiça via suspensão de liminar. Então, o Superior Tribunal de Justiça, olha, você que provocou o judiciário, você que ganhou a liminar, na verdade, a liminar foi suspensa. Então, voltamos ao status quo ante, voltamos à situação que já estava quando você demandou a justiça. Você não foi surpreendido em nenhum momento com uma liminar contra você, numa ação demandada pelo particular. Percebe? Então, essa é a razão de ser do Instituto. Só revisando aqui, pessoal, deixa eu só abrir aqui para vocês verem esse artigo de lei que ele menciona aqui. Não está aqui, não. Mas eu vou abrir em um outro momento. Mas é isso. Em síntese, é isso. Deixa eu só olhar aqui. Então, a suspensão de liminar, medida excepcional de defesa do interesse público, tem por finalidade obstar a eficácia de decisão judicial exarada em ação cognitiva em curso proposta contra o poder público. Contra o poder público. Constituindo incidente no qual se busca a reparação de situação inesperada, conforme entendimento superior à exigência de que o poder público seja réu na ação originária, tem como objetivo afastar a situação de surpresa a que o poder público poderia ser submetido, né? Então, simplesmente aqui, pessoal, na verdade, o que a concessionária tentou foi usar a suspensão de liminar como uma espécie de recurso do agravo de instrumento que reformou a liminar que o juiz de primeiro grau tinha dado a ela. Então foi um sucedâneo recursal. Isso não é possível. Isso não é possível. Vamos para o próximo julgamento. Para a caracterização do ilícito descrito no artigo 5º, 5 da lei, inciso 5 da lei 2.846, é dispensável a exigência de ato de corrupção. Dispensável a exigência de ato de corrupção em sentido estrito, ou a criação de óbices ligados a investigações de ilícitos a ela, com a corrupção assemelhada, sendo suficiente o embaraço à fiscalização exercida pela autarquia. Deixa eu só mostrar a vocês o que é que diz esse dispositivo, né? Ele está na lei anticorrupção, que é essa lei aqui, ó. Essa lei aqui. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e tal. O artigo 5º diz assim: constituem atos lesivos à administração pública nacional e estrangeira para o fins dessa lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único, que atentem contra o patrimônio público nacional e estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil assim definidos. Aí o inciso 5. Dificultar a atividade de investigação, fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e de órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. Então, o que é que acontece aqui? Esse ilícito aqui, né, esse ilícito da lei anticorrupção, ele, embora a lei seja chamada de lei anticorrupção, esse ilícito aqui não está atrelado a um embaraço que ocorra para impedir a fiscalização de casos de corrupção. Veja só, aqui nesse caso concreto envolvia caso conhecidíssimo, que é o da barragem de Brumadinho. Essa barragem, por ser um local de exercício de atividade mineradora, ela tem uma agência reguladora, que é uma autarquia em regime especial do poder público, uma entidade autárquica, que realiza a fiscalização dessa atividade econômica. Chama Agência Nacional de Mineração, ANM. E o que acontece? Se provou nos autos que houve um embaraço, houve um impedimento à atividade fiscalizatória realizada regularmente pela ANM em Brumadinho. E, em virtude disso, ocorreram aqueles ilícitos, dentre os quais o ilícito de homicídio, né? Homicídio culposo,
não sei se lá está culposo ou doloso, mas pessoas morreram com o rompimento da barragem. Então, provou-se nos autos, né, e discutiu-se aqui, que naquela situação concreta houve embaraço à atividade fiscalizatória da atividade econômica mineradora realizada pela ANM, pela agência reguladora, em Brumadinho. Ela não conseguiu desenvolver sua atividade e, como resultado disso, ilícitos foram praticados e ocorreu uma tragédia. E aí questionou-se, mas espera aí, como é que eu vou acionar pelo dispositivo da lei anticorrupção se não foi caso de corrupção? Porque Brumadinho não foi caso de corrupção, foi um caso de tragédia, né? De negligência que causou a morte de pessoas e, enfim, o crime, diversos crimes, inclusive contra o meio ambiente. E aí, o que é que o STJ está dizendo? O ilícito de embaraço é dispensável à existência de ato de corrupção, em sentido estrito, a criação de óbitos ligados a investigações de ilícitos a eles semelhantes, sendo suficiente o embaraço da fiscalização exercida por autarquia. Veja só, aqui não houve um embaraço ao descortinamento de crimes de corrupção ou casos de corrupção, mas simplesmente a atividade regular de intervenção no domínio econômico que o Estado deve exercer em relação à atividade mineradora. Então é interessante aqui, ó. Hipótese na qual a Controladoria Geral da União constatou que a parte inseriu informações inverídicas e incompletas no Sistema Integrado de Gestão de Barragens, a respeito da denominada Barragem 1, B1, situada no Complexo de Córrego de Feijão de Brumadinho, embaraçando, né, a partir da inserção de informações falsas que serviriam e que poderiam evitar esses crimes que foram praticados a partir da negligência lá, né, enfim, o doloso, enfim, que não quero entrar no mérito, mas essa inserção de dados falsos criou um embaraço para a atividade da autarquia de fiscalização daquela atividade que estava ali desenvolvida, e em decorrência disso, desse embaraço, houve a tragédia, né? Então, embaraçando a fiscalização exercida pela Agência Nacional de Mineração, que, privada de dados essenciais do exercício de sua relevante função, foi impedida de atuar no sentido de evitar o acidente ocorrido em 2019, ou quando menos, de minimizar os graves consequências dela decorrentes, restando caracterizado o ilícito previsto na lei anticorrupção. Então, embora a lei seja anticorrupção, né, esse contexto também ajuda. O dispositivo que a gente acabou de ler, ele não tem nenhuma ligação, nenhuma correlação, nenhuma restrição semântica que faça ligá-lo necessariamente à corrupção, né? Vamos lá. 2. Terceiro julgamento, aliás. Terceiro. A cassação de aposentadoria de servidor público. Só um parênteses. A cassação de aposentadoria de servidor público está prevista na lei como uma pena, como uma sanção, né? Como uma sanção para os casos nos quais é prevista a pena de demissão, né? Existe uma controvérsia, que abrindo parênteses antes de tratar do caso, para vocês entenderem, existe uma controvérsia viva, segundo a qual, no momento em que essa pena de cassação de aposentadoria foi inserida no ordenamento jurídico sancionatório administrativo, né, ela não era, o sistema previdenciário não era contributivo. Inclusive, não existia, por muito tempo não existiu, contribuições do servidor público. Na verdade, o servidor público era premiado. Daí vem a palavra jubilamento. Jubilamento. De onde vem a palavra jubilamento? A palavra jubilar alguém, né? Jubilar. Jubilar alguém é premiar, o jubilamento, né? Então essa palavra jubilar vem de um momento no qual o servidor público que durante a sua vida funcional não tinha sido sancionado com nenhum ilícito administrativo, ele era ao final da sua vida funcional jubilado, premiado com a aposentadoria. Então a aposentadoria era compreendida no passado como um prêmio. Depois que os regimes de previdência apresentam naturais déficits e que o poder público não consegue, com recursos dele diretos, custear a administração pública se agiganta, inclusive, o regime passa a ser contributivo. Inclusive, os aposentados, num outro momento, passam a contribuir. Primeiro os ativos, depois os inativos. Né? Muita gente não consegue imaginar que, por um bom período de tempo, a aposentadoria era premial, era uma sanção premial. Era um prêmio para os
servidores públicos diligentes. Se você, portanto, qual era o fato gerador ou a causa de você conseguir uma aposentadoria? Era você nunca ter sido sancionado. Se você cometesse um ilícito, você teria sua aposentadoria cassada, porque esse pressuposto desapareceria. Quando o regime se torna contributivo, aí surge o questionamento, ora, mas agora a aposentadoria é uma relação de trato previdenciário e não de premiação dos servidores, dos melhores, dos bons servidores. Agora a aposentadoria você paga por ela, ela é contributiva, o regime passa a ser contributivo. E sendo contributivo o regime, a questão é, permanece constitucional a cassação da aposentadoria? O STJ e o STF têm respondido que sim, tá? Que a cassação da aposentadoria é legítima. Tá? Mas, vez ou outra, surgem esses questionamentos, como surgiu aqui nesse julgamento. E por isso que eu estou lhe dando todo esse contexto. Né? Então, qual era a questão aqui? A cassação de aposentadoria de servidor público, como consequência da perda da função pública por ato de improbidade administrativa, é admissível, mesmo sem previsão expressa na lei de improbidade administrativa, não configurando confisco ou enriquecimento ilícito do Estado. Ou seja, a lei de improbidade administrativa, a lei 8429, ela não prevê a cassação de aposentadoria. A lei 8.112 prevê, mas a lei 8429 não prevê, mas ela prevê a perda da função pública. Se a sanção aplicável ao ato ímprobo for a perda da função pública e a pessoa já está aposentada, essa perda da função pública, na verdade, implicará na cassação de aposentadoria, mesmo sem a lei 8429 prever essa expressa possibilidade. É feita uma interpretação aqui que o STJ compreende que não viola o princípio da legalidade, não constitui confisco, não obstante, aí vem essa questão, nada obstante a natureza contributiva do benefício previdenciário. Por quê? Porque o Supremo fez essa interpretação, que na verdade a cassação de aposentadoria ela subsiste, abstraída a sua história, né, o seu histórico, mas ela subsiste no ordenamento jurídico, não obstante o regime seja contributivo. Né? O Supremo Tribunal Federal afirmou entendimento, né, na DPF 418, permitindo a conversão da pena de perda da função pública em cassação da aposentadoria, quando esta seja a única sanção disponível para evitar tratamento desigual entre o ativo e o inativo. Quer dizer, o ativo vai ser demitido e o inativo, né, ele vai ter a sua aposentadoria. Aí aqui, ó, a cassação da aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário dos regimes previdenciários dos servidores públicos, não configurando confisco e enriquecimento ilícito do Estado. E não viola o princípio da legalidade, pois decorre da necessidade de se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor, em conformidade com o entendimento da Suprema Corte. Essa aqui é uma questão muito importante, tá, pessoal? Vamos para o próximo. O reconhecimento administrativo do direito decorrido por inteiro o prazo prescricional implica renúncia à prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional em sua integralidade em desfavor da administração e não pela metade. Pessoal, eu vou pedir a atenção de vocês porque esse é o tipo de julgamento que ele tem vários meandros técnicos aqui, né? Ele é um pouco mais denso de ler, principalmente para quem está começando a estudar os informativos. Presta atenção. Esse caso aqui foi um caso de uma concessionária de serviços públicos, que ela prestava o serviço público de transporte coletivo, entre os anos de 2001 e 2010, ou era 2011, enfim, foram quase 10 anos. E durante esse período ela amealhou vários prejuízos financeiros quando o poder público municipal manteve congelada a tarifa ou preço público de transporte urbano. Então, foi mantido congelado o preço e ela amealhou um prejuízo considerável e ela solicitou um reequilíbrio financeiro do poder público em relação a esse período milionário, em virtude desses comprovados prejuízos que ela sofreu. Ou seja, ela estava prestando um serviço público cujo custo era maior do que a remuneração que o poder público permitia que fosse paga, porque é o poder público quem fixa a tarifa, o preço público do transporte coletivo urbano. Ok. Nesse meio tempo, o processo ficou parado um determinado período e veja, ela tinha 10 anos, né, de reequilíbrio financeiro para pedir. Parte desses 10 anos prescreveu essa pretensão dela de reaver do poder público, de haver do poder público um reequilíbrio financeiro, prescreveu. E parte dela não prescreveu.
Ok. Num determinado momento, no processo administrativo, o poder público vem e reconhece esse direito dela. Diz, olha, eu reconheço que você tem esse direito ao reequilíbrio financeiro. O acórdão, na origem, entendeu? Diz, olha, o fato do poder público reconhecer o direito não muda, né? O fato do poder público reconhecer esse direito, o fato de haver o reconhecimento do direito, não faz com que as parcelas que já estavam prescritas, né, nesse requerimento administrativo, porque ela não formulou uma ação judicial, tá, pessoal? Ela formulou um requerimento administrativo. E aí, dentro desse requerimento administrativo, num determinado momento, passados muitos anos, algumas parcelas já estavam com a pretensão prescrita. Ela não tinha mais direito de ação, ela não tinha mais a pretensão, né, de haver no judiciário esses valores. Mas o poder público foi lá no processo administrativo e reconheceu as verbas. E o STJ disse, este reconhecimento não significa apenas o reconhecimento do direito, não significa apenas a interrupção da prescrição para as parcelas que não estavam prescritas, mas a renúncia à prescrição já ocorrida em relação às parcelas que prescreveram. Então imagine, nesses 10 anos, ela entrou com o requerimento administrativo lá atrás. Então, passou um tempão o poder público em relação a 3, 4 anos desse período, prescreveu a pretensão. Em relação a 6, 7 anos desse mesmo período, não havia prescrito. Para as parcelas que não há prescrição ainda, o reconhecimento do direito interrompe a prescrição. Então, interrompe o prazo que ele volta a correr pela metade, nos termos do decreto 20.910, artigo 9º. E as que já estavam prescritas? É claro que você não interrompe uma prescrição, você não interrompe nem suspende uma prescrição que já tinha sido ultimada. O STJ entendeu que as parcelas que já estavam prescritas voltaram à vida, né? A pretensão reaflorou, né? Só para ler aqui, rapidinho aqui, deixa eu trocar aqui a tela. Esse artigo aqui, o artigo 9º, né? A prescrição interrompida recomeça a correr pela metade. Aqui, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, né, do processo administrativo. Tá, a prescrição interrompida e a prescrição ultimada, que é submetida a um reconhecimento, né? Nesse mesmo processo administrativo, parcelas estavam com a sua prescrição já prescritas e outras estavam com a prescrição por prescrever, né, um prazo para ultimar, né? A inércia desse particular, dessa concessionária em buscar o poder público, em buscar administrativamente, né, reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prescricional, implica renúncia à prescrição, reiniciando a contagem do prazo prescricional em sua integralidade em desfavor da administração e não pela metade. Então, trata-se de controvérsia que diz respeito à contagem do prazo prescricional, se por inteiro ou pela metade, caso ocorra a renúncia à prescrição pela administração pública pelo reconhecimento administrativo do direito pretendido. No caso, a Corte de Origem entendeu que houve renúncia à prescrição diz respeito aos créditos já consumados pelo prazo prescricional, assim como houve interrupção do prazo prescricional em relação ao prazo que ainda não foram atingidos, né? Nos termos da jurisprudência, é certo que interrompido o prazo prescricional, que é o artigo 9º, né? Aqui, artigo 9º. Ocorre que o mesmo entendimento não se aplica à hipótese de renúncia ao prazo prescricional, como assim decidiu a Corte de Origem, tendo em vista que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prescricional, implica renúncia à prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional em sua integralidade, e não pela metade. Então, para as parcelas, este mesmo ato que atingiu as parcelas prescritas e as parcelas por prescrever, em relação às parcelas por prescrever, a prescrição, quando o poder público passou a correr pela metade. Mas em relação às parcelas que já tinham prescritas, a prescrição tornou a vida, como eu havia falado, e voltou a correr na sua integralidade, né? Nos termos do artigo 91 do Código Civil. Então, basicamente é isso. Uma concessionária de serviço público requereu por um período longo a recomposição do equilíbrio financeiro em relação a um contrato de prestação de serviço público de transporte urbano. Algumas parcelas haviam prescrito, outras não. Em relação a que não havia prescrito,
não se fez distinção, ou seja, não se considerou que o mesmo ato, o reconhecimento administrativo desse pedido, abrangeria apenas as parcelas ainda não prescritas, mas abrangeria as duas. Em relação às que ainda não haviam prescrito, aplica-se a lógica aqui do artigo 9º. Em relação às que já haviam prescrito, o prazo volta a ocorrer, porque aqui é o instituto da renúncia à prescrição, que faz ressuscitar, digamos assim, o prazo. Tá? O prazo. Agora vamos para o próximo julgado. A contratação temporária de terceiros para atender necessidade transitória de excepcional... Esse aqui se explica sozinho, tá? A contratação temporária de terceiros para atender necessidade transitória de excepcional interesse público, os termos do artigo 37 da Constituição Federal, não configura por si só a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos, vagos. Vocês sabem que a administração pública tem a prerrogativa de fazer contratações temporárias excepcionais à margem do regime de regra geral da Constituição Federal, que é a contratação pela via prévia do concurso público. Aqui havia um concurso público vigente com 5 candidatos esperando ser nomeados. E nesse interregno, com o concurso válido e essas pessoas esperando, uma delas foi, que estava em 5º lugar, se não me engano, foi contratada temporariamente. E essa contratação temporária foi suscitada como uma burla ao concurso. E o STJ disse que não, com base no entendimento do Supremo, que essa contratação temporária não é um indício bastante, nos termos da repercussão geral do Supremo, para caracterizar a burla ao concurso público, né? Que foi basicamente isso que aconteceu. Tinham 5 aprovados, ele ficou em 4º lugar. Eu disse 5º, mas ele ficou em 4º lugar, né? Na vigência do concurso, a parte foi convocada como temporário, né? E aqui, ambas as turmas de direito público do Superior têm decidido no sentido de que, no que se refere à contratação temporária de terceiros para atuar em necessidade transitória nos termos da Constituição Federal, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de não configura por si só a preterição dos candidatos regularmente aprovados nem a existência de cargos vagos. É importante a gente revisar esse julgamento aqui, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui. O STJ deveria colocar o número do tema, né? Tipo aqui, ó. Esse aqui é o tema 784. Tema 784. Devia estar aqui, entre parênteses, ou aqui um tracinho do lado, né? Que a gente conhece mais. Opa, eu estou riscando aqui, vocês não estão vendo. Tema 784. Esse tema é esse aqui, do STF, com base no qual o STJ decidiu isso aqui. Direito à nomeação de candidatos aprovados em certame de concurso público, né? Então, foi firmada a seguinte tese, tá aqui. Dê uma lida aí, tá, pessoal? Essa é a tese firmada aqui. Surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso, né? E aqui ele faz, o STF faz, né, os requisitos para a caracterização, né? Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público é sujeito nas seguintes hipóteses. 1. Quando a aprovação decorrer dentro do número de vagas dentro do edital, ou seja, não era o caso, era um cadastro em reserva. Quando ocorrer preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, também não ocorreu, porque a nomeação foi em caráter precário, transitório, e não em caráter efetivo. Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade e ocorrer a preterição, também não foi o caso, ou seja, o concurso estava vigente, o que se inaugurou foi uma contratação temporária que tem requisitos e aspectos de vulnerabilidade e de temporalidade que a contratação de um servidor público não tem, né? Na verdade, aqui o que se discutiu mesmo no STJ foi esse item, a interpretação desse item 2. Porque você tinha lá 5 pessoas aprovadas no cadastro de reserva, a que ficou em 4º lugar foi contratada temporariamente. E aí, provavelmente, um dos 3 candidatos da frente, foi em primeiro, segundo, terceiro, entrou com uma ação judicial contra o poder público, dizendo, olha, eu fui preterido no concurso público, à medida em que quem está atrás de mim, nesse concurso público, foi contratado temporariamente. E aí o STJ disse que não, porque não há que se confundir a contratação temporária, e a contratação temporária ela não configura burla, porque a pessoa foi chamada a título temporário, né? Pode parecer... às vezes eu leio alguns julgamentos assim, e principalmente quando envolve o concurso público, e às vezes você está prestando concurso público, você acha injusto isso, né? Mas enfim, não fique muito gosto com as coisas não, porque o que importa é o que o tribunal decidiu, e a gente, até para passar no concurso público, tem que ter em mente
o que ele decidiu e não o que o nosso senso diz. Eu não gosto de ficar externando minhas posições por conta disso, porque o que importa é o que o tribunal falou. Imagino que muita gente vai achar injusto, principalmente quem está prestando concurso, porque aqueles que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar estão lá aguardando o cadastro reserva, ao verem o que ficou em quarto lugar ser contratado temporariamente, certamente acharam injusto, né? A gente tem que respeitar, mas não foi isso que o tribunal considerou, tá? Agora vamos para o próximo. Eu acho, pessoal, que eu vou dar um pause aqui no vídeo, né? Falar só mais esse aqui, mais dois aqui, e vou dar um pause no vídeo para não ficar muito longo, e a gente volta. Eu vou voltar depois, vou precisar parar aqui, e eu vou voltar depois. Mas eu vou falar sobre mais dois, né? A responsabilidade solidária da pessoa jurídica decorrente de ilícito pretérito ou que ainda possua efeitos, perdurará ainda que ocorra alterações contratuais, transformação, incorporação ou fusão societária. Na lei anticorrupção, existe uma disposição normativa que fixa a responsabilidade solidária entre sociedades controladas coligadas no âmbito do respectivo contrato consociadas, né? O que aconteceu aqui é que essas sociedades consociadas foram responsabilizadas e uma delas, depois do fato que ensejou a responsabilização e depois dessa responsabilização, passou por uma fusão, uma operação societária. Formou-se uma nova sociedade. E aí, quando foi se tentar alcançar essa nova sociedade, ela tentou defender-se sobre o escudo e dizer, olha, aquela empresa que vocês responsabilizaram lá atrás, já ela foi fundida, né? Já são duas empresas se fundiram, houve uma fusão. Aqui já é uma terceira empresa, você... não importa. Essa sociedade que foi responsabilizada no contexto de um consórcio de empresas responsabilizadas, mesmo que posteriormente ela passe por alterações societárias, ela continuará sendo responsabilizada. Também um julgamento simples e fácil e lógico aqui, né? Outro julgamento. O governador e o secretário do Estado da Fazenda não ostentam legitimidade. Isso acontece demais, viu? O governador e o secretário do Estado da Fazenda não ostentam legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona a elegibilidade de tributos. E eu digo mais, isso aqui não atrai a teoria da encampação, embora haja uma relação hierárquica, porque a teoria da encampação administrativa, dos mandados de segurança especialmente, e aqui é um caso de mandado de segurança, pressupõe a inalterabilidade da competência jurisdicional. E governador de Estado, secretário de Estado, na maioria das constituições, pelo menos em todas que eu conheço, tem foro no Tribunal de Justiça. Então isso termina indo para o Superior Tribunal de Justiça em RMS, né, em recurso especial, ou seja, é um recurso ordinário constitucional de um mandado de segurança originário que um contribuinte que ficou, por exemplo, insatisfeito com o lançamento tributário de ICMS ingressa com o mandado de segurança contra o governador do Estado. Quer dizer, você importa um celular, sei lá, você importa não, você compra um celular de São Paulo, aí quando chega no seu estado ele fica retido na Receita Federal para você pagar o imposto. Você diz, não, mas eu importei não, eu não comprei não, foi uma prima minha que me deu, tá? Você entra com o mandado de segurança contra o governador do estado, você vai para o TJ. Aí lá não é conhecida, você não ganha, você entra com um recurso ordinário direto para o STJ. O STJ chega e diz, peraí, meu amigo, isso foi um auditor fiscal ou um chefe de auditoria, você tem que acionar os servidores lá da coletoria, como se diria, né? Mas os auditores fiscais, ou o auditor fiscal-chefe, e não o governador do estado ou o secretário, atraindo, inclusive, um foro, né, privilegiado, né, privativo, o que afasta a teoria da encampação. E, basicamente, a teoria da encampação teriam três requisitos, que seria a existência de hierarquia, a inexistência de alteração de juízo, de competência, e a terceira seria que essa autoridade tivesse se adentrado no mérito das razões ali das informações, né? Mas aqui eles não têm legitimidade porque eles não praticam os atos que implicam na exigibilidade tributária. Eles editam normas jurídicas e coordenam politicamente, inclusive, são agentes políticos. O governador é agente político por excelência e os secretários de Estado também, inclusive, lembrando aqui uma jurisprudência para vocês, secretário de Estado pode ser irmão, primo, parente, próximo de governador, porque há uma exceção no nepotismo para agentes políticos, porque é um cargo político, não é um cargo que implica a prática de atos técnicos e, portanto, afasta qualquer tipo de legitimidade. Eu vou parar por aqui, pessoal, e eu continuo a partir da página 11 num próximo vídeo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo também e a gente conseguir falar com calma de todos os julgamentos, viu? Até o próximo vídeo, dando continuidade aos principais julgamentos de 2025 do Superior Tribunal de Justiça de Direito Público. Acompanhe aqui no nosso canal. Um abraço.